Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos desta quinta-feira, 28 de julho de 2022. Não teve lista terça-feira. No momento que eu estou gravando, ainda não aconteceram os jogos de quarta-feira. Então vamos para os jogos desta quinta. Campeonato Brasileiro da Série B tem duas partidas. Vasco da Gama contra o CRB. A equipe do Vasco na terceira colocação. Nos últimos 5 jogos tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. E a equipe do CRB nos últimos 5 jogos tem 3 empates e 2 vitórias. Jogando em casa, a equipe do Vasco ocupa a quarta colocação. Em 10 jogos venceu 6 e empatou 4. Ainda não perdeu jogando em casa. Jogando fora de casa, o CRB ocupa a sétima colocação. Em 9 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 5. Os últimos jogos entre eles, empate por 1-1, empate por 1-1, vitória do Vasco por 3-0 e vitória do CRB por 2-1. Os últimos 4 jogos, 2 aconteceram em Alagoas com 2 empates e 2 no Rio de Janeiro, uma vitória do Vasco e uma vitória do CRB. A equipe do Vasco vem de derrota, perdeu fora de casa para o Vila Nova por 1-0. Nos últimos 10 jogos, o Vasco tem 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. A equipe do Vasco vinha bem no campeonato até perder a invencibilidade quando foi derrotado pelo Novo Horizontino. De lá para cá conseguiu apenas uma vitória, derrotou o Criciúma fora de casa. Os últimos jogos do Vasco como mandante tem 2 vitórias e 2 empates. E a equipe do CRB vem de vitória, venceu em casa o Novo Horizontino por 2-1. Nos últimos 10 jogos, o CRB tem 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Os últimos jogos do CRB fora de casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Perdeu para o Cruzeiro, venceu a Chapecoense e o Operário e empatou com o Bahia. Aqui vai ser um jogo bem complicado, a equipe do Vasco ainda não perdeu jogando em casa, mas nos últimos 3 jogos no campeonato perdeu 2 e empatou 1. A equipe continua sem treinador. O Vasco nesse momento com uma odd de 1,80, joga em casa, é verdade, mas eu acho que essa odd deveria estar acima de 2 e por isso eu vou colocar o Vasco em lei. E lembro mais uma vez que aqui não é para entrar e ficar os 90 minutos, se o CRB começar melhor, rapidinho essa odd passa de 2 e dá para pegar uma boa correção. Se o Vasco começar melhor, não tem por que se expor nesse lei. Dando sequência, Sport Recife contra o Guarani. A equipe do Sport, na 10ª colocação, nos últimos 5 jogos, tem uma vitória, 3 empates e 1 derrota. E a equipe do Guarani, na 18ª colocação, nos últimos 5 jogos, tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Jogando em casa, a equipe do Sport ocupa a 8ª colocação. Em 9 jogos, venceu 5, empatou 3 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Guarani ocupa a 17ª colocação. Em 9 jogos, venceu 1, empatou 4 e perdeu 4. Os últimos jogos entre eles, empate por 0-0, vitória do Guarani por 1-0, empate por 1-1 e vitória do Sport por 3-1. A equipe do Sport vem de derrota, perdeu fora de casa para o Sampaio Corrêa. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Sport tem apenas uma vitória, 3 derrotas e 6 empates. Os últimos jogos do Sport como mandante tem uma vitória e 3 empates. São 3 empates por 0-0. E a equipe do Guarani vem de um empate em casa contra o Brusque. Nos últimos 10 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Os últimos jogos do Guarani como visitante tem uma vitória, 1 derrota e 2 empates. Venceu apenas o Novo Horizontino como visitante. O Sport está nesse momento com uma odd de 1,90. É muito baixa para uma equipe que venceu apenas um jogo nos últimos 10. Mas a equipe do Guarani vem muito mal no campeonato também, eu vou deixar esse jogo fora da lista. Dando sequência, vamos para a Copa do Brasil, jogos de ida das quartas de final, São Paulo contra o América Mineiro. Os últimos jogos entre eles, vitória do São Paulo por 1-0 e vitória do América Mineiro por 2-0. A equipe do São Paulo empatou os últimos 3 jogos, os últimos 2 por 3-3. Nos últimos 10 jogos, o São Paulo tem 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Os últimos jogos do São Paulo em casa tem 2 vitórias e 3 empates. E a equipe do América vem de vitória, venceu fora de casa o Atlético Goianiense por 1-0. Nos últimos 10 jogos, o América venceu 4, perdeu 5 e empatou 1. Os últimos jogos do América como visitante tem 2 vitórias e 3 derrotas.
O São Paulo com uma odd de 1,65 é baixa, mesmo jogando em casa contra o América, que não tem conseguido bons resultados fora de casa, apesar de ter vencido o Botafogo e o Atlético Goianiense. Eu vou colocar o São Paulo na lista em back, mas não vai ser um back muito fácil e não descarto trabalhar esse lei São Paulo se o América começar melhor. Dando sequência, Fortaleza contra o Fluminense, os últimos jogos entre eles: vitória do Fluminense por 1-0 e vitória do Fortaleza por 2-0. A equipe do Fortaleza vem de um 0-0 em casa contra o Santos. Nos últimos 10 jogos, venceu 2, empatou 3 e perdeu 5. Os últimos jogos do Fortaleza como mandante, empatou 3 e venceu 1. E a equipe do Fluminense vem de vitória, venceu o Red Bull Bragantino em casa. Nos últimos 10 jogos, o Fluminense tem 8 vitórias e 2 empates. Os últimos jogos do Fluminense como visitante tem 3 vitórias e 2 empates. E aqui tem muita gente que não vai concordar, mas na minha opinião, o Fluminense hoje joga o melhor futebol do Brasil. Se o Fluminense vai ganhar esse jogo do Fortaleza ou se vai empatar, eu não sei. Afinal de contas, eu não tenho bola de cristal, mas eu acredito que não vai perder, que consegue pelo menos um empate e vou colocar o Fortaleza em lei. Tem também o UEFA Europa Conference League, os jogos da volta, são mais de 30 partidas, algumas equipes com a classificação já bem encaminhada, eu vou ficar fora. Então a lista de quinta-feira ficou aí com back São Paulo, lei Vasco e lei Fortaleza. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.